Distribuição geográfica de populações e espécies. Se você já visitou lá o Parque das Aves ou qualquer outro zoológico, você deve ter visto um mapinha mostrando mais ou menos onde que ocorre aquele organismo. Né? Se você pegar esse mapinha que eu estou mostrando para vocês, facilmente vocês vão deduzir que essa espécie aqui ocorre nesses limites aqui, tá certo? Esses limites aqui que para nós bate com a Mata Atlântica, né? Mata Atlântica do interior, um pouquinho do Cerrado, tá bom? Mas a pergunta é, da onde que vem, como que a gente monta essas áreas, da onde que vem informação para montar essas áreas e quais são as técnicas para fazer isso, né? Como que se chegou nesse polígono, no final das contas é um polígono. Como que a gente chegou nesse polígono que mostra a área de distribuição do organismo, tá? Eu já vou adiantar para vocês que o polígono ele é construído baseado em pontos de ocorrência, tá? Mas ao longo aí dessa aula eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, tá? Mas só para vocês já terem essa ideia, pontos para polígonos. Bom, esse é um mapa de pontos. Ele também mostra para nós a distribuição geográfica da espécie. Mas você concorda comigo que é muito mais intuitivo, mais claro para nós, pelo menos, olharmos um polígono, né, uma área, do que um conjunto de pontos? Né? Eu prefiro também olhar um polígono, uma área contínua que mostra onde que a espécie ocorre, apesar dos pontos. Mas os pontos são fundamentais para a gente chegar na área. Os pontos são os locais de coleta, os locais onde a espécie foi registrada. Tá? Então é importante esta informação. Se a gente for pensar do ponto de vista epistemológico, né, o conhecimento da ocorrência da espécie ela se dá pelo contato que a gente tem com o indivíduo na natureza. Tá? Não tem outra forma da gente chegar a ter esse conhecimento. É claro que tem as modelagens, né, que são uma coisa mais avançada, mas esse é o conhecimento objetivo, né? A gente tem a gente consegue ter um exemplar do indivíduo da população que ocorria ali. Então tudo começa com os pontos. E de onde vêm os pontos? Né? Os pontos de ocorrência das espécies vêm do campo. É claro que no slide anterior eu mostrei um mapa da América do Sul e não é possível que uma pessoa sozinha saia coletando pela América do Sul toda. É um esforço conjunto de coleta, processamento, identificação e depósito de material. Tá? Então, desde aí os primeiros naturalistas, e nessa foto a gente tem o von Humboldt, eles tinham preocupação em descrever as espécies e principalmente registrar, documentar onde que elas ocorriam. É claro que na época não tinha um GPS como a gente tem hoje. Então hoje a gente vai a campo com o GPS na mão, você consegue, ao coletar a espécie, ter coordenadas, né, geográficas precisas do local, e inclusive com altitude. Os naturalistas não tinham isso. Como que eles faziam? Referência a formações políticas, né? Por exemplo, se era perto, se o Humboldt teve aqui na América do Sul, né? Perto, principalmente na região dos Andes, no Equador, Colômbia. Então, se ele coletasse uma espécie, ele podia fazer referência à cidade de Quito ou um vulcão próximo, né? Um vulcão Pitincha ou o mesmo o Chimborazo, que é famoso, que ele esteve lá. Ele pode fazer referência a isso e a gente consegue ter de volta essa ocorrência, a gente pode atribuir essa ocorrência geográfica lá.
É claro que a precisão, ela é uma precisão adequada para estudos de escala ampla, né? Para a gente olhar os pontos no continente, por exemplo, não olhar os pontos dentro do município. Agora, com o GPS na mão, é possível coletar a espécie e ter uma precisão, né, em nível municipal. Se a gente olhar o mapa do município, a gente vai ver diferenças e assim por diante. Então, os pontos de ocorrência vêm de pessoas que coletam em campo, processam o material. O que é processar? Armazenar adequadamente, secar se for necessário, fazer todos os procedimentos para a conservação do material. E, depois de processar, uma etiqueta de identificação com nome, data e todas as informações que tem que ter. Depois que todo o material está processado, identificado, ele é armazenado numa coleção biológica que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então aqui à esquerda a gente tem um exemplar, ele já está processado, ele está montado num triângulo ou numa folhinha de papel. Tem uma etiqueta, né? Curiosamente é uma etiqueta de coleta do Darwin, né? Provavelmente na Terra do Fogo. E aqui diz, né, o nome da espécie, coletor, o mês, onde coletou e assim por diante. Veja, as etiquetas modernas, elas têm todas as informações, né? Então, o país, onde que foi coletado, perto da onde, né? As coordenadas já estão aqui em graus decimais. Aqui está a data de coleta, ok? Provavelmente aqui o coletor, um código de depósito, de tombamento, até um QR Code aqui para a coleção se organizar. Então hoje o negócio está bastante avançado, mas tudo isso é importante, porque se a gente não tem a precisão na ocorrência da espécie, a gente não tem dados primários de qualidade. E as análises biogeográficas feitas com dados que não são tão confiáveis, né, geram resultados que também não são confiáveis. Então, a identificação da espécie até o nome de gênero, até o nome de espécie, a correta identificação de espécie e a correta identificação da localidade é fundamental para a biogeografia. E aqui a gente tem uma imagem de uma coleção entomológica onde os espécimes devidamente processados, etiquetados, são armazenados. Bom, então a gente já sabe de onde que vem os pontos, né? Então a gente tem aí, por exemplo, pontos de ocorrências de espécies, né? Aqui é uma espécie só, então cada ponto significa um indivíduo da espécie Cebus nigritus, ok? Então como é que eu faço para chegar a partir dos pontos e ter um polígono, né, um polígono que representa a área de distribuição da espécie? Ora, a primeira técnica eu já estou mostrando para vocês, é a técnica manual. Essa que eu estou fazendo a olho ou manualmente, tá certo? Então as técnicas, elas podem ser descritas dessa seguinte forma: técnica manual, técnica do mínimo polígono convexo, técnica de quadrículas ou de unidades geográficas operacionais, técnica do buffer e a técnica da modelagem. Tá, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês essas 4 técnicas. A modelagem a gente vai ver na aula seguinte. Então, a modelagem manual, a técnica manual consiste em passar a olho um polígono em volta dos pontos. Ok? É claro que eu posso passar um polígono que é o A, que ele é mais relaxado. Eu posso fazer o B ou posso fazer o C. Veja que o C, né, ele cria áreas que não são contínuas. Qual que é a vantagem da técnica manual? A vantagem é que ela é rápida,
né? Digamos assim, ela é rápida, eu consigo, a partir dos pontos, já ter uma aproximação. E a desvantagem é que ela é subjetiva. Se eu fizer um polígono, dificilmente alguém vai conseguir fazer o mesmo polígono com os mesmos critérios, né? Então, se eu te der esses mesmos pontos aqui, provavelmente você vai fazer um polígono diferente do meu, né? Não é absolutamente igual. E isso representa um obstáculo metodológico. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, por exemplo, a gente precisa ter métodos ou técnicas que sejam reproduzíveis. Então a pessoa tem que pegar o artigo, ler e conseguir refazer a técnica. Existe o mínimo polígono convexo, né? E aqui por fora tem o mínimo círculo. É o mínimo círculo. Tá? Eu nunca vi nenhum artigo que use o mínimo círculo. Mas o mínimo polígono convexo é bastante usado. O que ele confere? Você pega os pontos e você traça um polígono convexo que contém todos os pontos. E o que é um polígono convexo? Polígono convexo é um polígono que todos os ângulos internos são menores do que o respectivo ângulo externo. Tá? Então, todos os ângulos internos são menores do que o ângulo externo. Então, você nunca vai ter um polígono convexo não é isso aqui, ó. Um polígono que vem para cá e para cá. Por quê? Porque esse ângulo interno seria maior do que o ângulo externo. Tá? Então, é um polígono que ele inclui todos os pontos. Esse aqui é utilizado, pessoal. Se você pegar a lista, o livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção, é comum eles usarem o mínimo polígono convexo para ter uma estimativa da área de distribuição da espécie. Qual que é a desvantagem? Qual que é a vantagem? Então é fácil de fazer, é fácil de reproduzir. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que tem muitas áreas, né? Então, logo em volta aqui, ó, desconsidera a ocorrência da espécie perto do ponto e considera que a espécie ocorre em toda essa área. A gente acaba podendo inflacionar a área de distribuição da espécie. Mas, de qualquer forma, é uma técnica que existe aí. Quadrícula. Então, para os mesmos pontos, a gente pode pegar, para uma dada extensão geográfica, quadricular a área. Tá? Parece um pouco artificial esse sistema, mas ele é muito útil, principalmente quando a gente faz análise em computador. Quando você pega e quadricula a área e você mostra para o computador em qual das quadrículas, né, que o indivíduo, a espécie ocorre, isso é como se fosse uma matriz de presença e ausência, né, uma matriz de incidência para o computador. E isso facilita muito utilizar isso em computador. Qual é a vantagem? Então, essa é a grande vantagem das quadrículas. Elas são reproduzíveis. Se você falar, eu fiz a área de distribuição com quadrículas de 5 graus, eu não vou conseguir escrever aqui, 5 graus por 5 graus. E aí, as pessoas conseguem reproduzir isso nos seus estudos. Outra vantagem é que ela é compatível com computacional. Então, hoje, cada vez mais, a gente trabalha com computador e precisa que o computador entenda, né, a ocorrência das espécies. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o tamanho da quadrícula pode variar. Se tem uma quadrícula muito grande, né, você vai assumir que a espécie ocorre em toda a quadrícula. Essa que é a ideia. Né? Se a espécie ocorre, um ponto está dentro da quadrícula, a gente considera que ela ocorre na quadrícula inteira. Então, quadrículas muito grandes
gera um erro de omissão, né? E quadrículas muito pequenas também não servem muito porque elas se aproximam muito do tamanho do ponto. Se você reduzir muito a quadrícula, vai chegar um momento que ela vai ser o ponto. E isso também não faz muito sentido, né? Então, assim, não tem uma regra, mas tem boas práticas para escolher, dado uma extensão geográfica, qual que é o tamanho de quadrícula apropriado. Então, a desvantagem é a arbitrariedade no tamanho. Usar de 5, de 1 grau, de meio grau, não tem um critério ou um argumento biológico para usar uma ou outra tamanho. Método da proximidade média, ele basicamente usa a distância média entre os pontos para criar um buffer, que é uma distância tampão, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês. Então, dado um conjunto de pontos de ocorrência dos indivíduos, o que faz? Traça-se a mínima árvore de mínima distância geográfica entre os pontos, que é qual que é o ponto mais próximo desse. Então, liga com o ponto mais próximo entre eles. Tá? E aí tira-se a medida dessa linha, ok? A partir da medida do conjunto de linhas, tira-se uma média, e essa média vai ser um valor no qual a gente vai usar aqui para criar o raio do buffer. Buffer ou zona tampão é isso aqui. Essa expansão aqui da área, tendo como centro o ponto de ocorrência. Tá? E aí, baseado em alguns critérios, né, você pode estipular se tiver o tamanho maior de duas médias, então os pontos eles ficam separados. Então tem alguns critérios, né, que eu mostrei que tem no primeiro slide, que você pode retomar aí para entender. E também usar a variância, o desvio padrão, para delimitar o polígono, ou a distância entre os pontos em que vai ser considerada o polígono. Qual é a vantagem dessa técnica? A vantagem é que ela usa informação explicitamente geográfica, ou seja, a distância entre os pontos é uma informação real, é uma informação dada pelos dados. Então, tirar uma média e usar essa distância para criar um buffer, né, ele dá um peso aí para fazer esse buffer. Tá? A desvantagem é que é um algoritmo que não é muito fácil de implementar. Né? Até onde eu sei, não tem nenhum programinha para fazer no ArcMap, ArcGIS, nenhum programinha à parte. Deve ter, mas eu desconheço. E não tem sido muito utilizado. Eu nunca vi sendo utilizado. Seria até interessante utilizar essa técnica aqui. A técnica de modelagem, né, como eu comentei, eu vou deixar para a próxima aula. Então eu queria finalizar essa parte de técnicas e de área de distribuição com essa citação aqui do Eduardo Rapoport. Eduardo Rapoport foi um pesquisador argentino e que ele fundou a área chamada aerografia. Então ele tem um livro de 1982 que dá os fundamentos da aerografia. E ele dizia o seguinte: áreas de distribuição são como as sombras de lanternas chinesas produzidas por diferentes táxons na tela continental. É como medir, pesar e estudar o comportamento de fantasmas. Então ele está fazendo referência a essas áreas. Então quando a gente fala em área, a gente já está falando no polígono. Tá? Então quando a gente extrapola ou estima a área a partir dos pontos, a gente assume que tem regiões que a gente não conhece o que acontece ali. Né? E é justamente esse aspecto, essa característica que ele está chamando a atenção aqui. Então a distribuição geográfica, né,
para finalizar a aula, para finalizar o tema aqui, o limite é uma abstração que depende de escala, ou seja, não é porque tem uma linha ali que a espécie ocorre lá e não ocorre aqui, então não é uma coisa discreta, né? O preenchimento da distribuição geográfica depende de escala, então o espaçamento entre os indivíduos, ele depende em que escala geográfica você está olhando, e também varia de população para população, se a população é abundante, se não é, se a população tem preferência por algum recurso ou por alguma variável ambiental, né? O preenchimento dessa área ela vai ser diferente. E é um retrato, é um momento no tempo, né, dessa população. Tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente volta a falar sobre distribuição geográfica, que é um assunto bastante importante para a biogeografia.